Amados, o planeta Terra está finalizando o velho ciclo, dentro da limitação da luz, onde as consciências humanas estiveram limitadas, a fim de experienciar as polaridades, numa escola de provas e expiações. A dualidade aqui vivida proporcionou às almas encarnadas o entendimento da lei de causa e efeito, também chamada de lei da ação e reação. A humanidade passa agora para uma nova fase, dentro daquilo que é chamado de evolução dos mundos. Lembrando que mundos são planetas, estrelas, luas, galáxias, universos e multiversos, pois tudo está dentro do cosmo infinito. Quando um mundo evoluir, ele passa a vibrar numa frequência mais elevada, e essa frequência, vamos aqui denominar de dimensão. Poderíamos também denominar de densidade, porém, a maioria de vocês já tem o entendimento do que é dimensão. A Terra, como mundo de provas e expiações, só poderia oferecer as condições para suas almas aqui encarnadas, dentro da frequência 3D, pois a densidade da matéria limitaria a consciência enquanto encarnadas. Isso explica também a necessidade que a alma tem de desencarnar, depois de algum tempo de vida corpórea. Ao desencarnar, a alma sem o peso da matéria se eleva para a quarta dimensão, e isso possibilita pela frequência mais elevada, lembrar das existências passadas, e também saber do futuro. E são tais condições que lhe favorecem uma autoavaliação de sua evolução, e também a elaboração de um novo plano encarnatório. Esse plano é sempre um ajuste do destino, ou seja, um projeto que lhe faculte a evolução mais rápida como consciência. O velho ciclo 3D, também conhecido como provas e expiações, finaliza dentro do atual momento da Terra. Mesmo tendo sido anunciado há 2000 anos pelo próprio governador galáctico Sananda, que se fez carne a fim de estar entre nós, como Jesus de Nazaré, havia a necessidade destes 20 séculos, pois as almas encarnadas não conseguem dar um salto quântico tão rapidamente. O movimento em espiral das galáxias determina a quantidade e a intensidade de luz que cada planeta recebe. Toda a vida existente em qualquer um deles se desenvolve e muda de acordo com a luz recebida. Obviamente, o planeta Terra sempre esteve dentro desse movimento também, e estava previsto que agora, a luz gama substituiria a luz fotônica, que antes banhava a Terra. A mudança da frequência da luz é o determinador da vida e da forma dessa vida existente em cada esfera sideral. Um dia ainda iremos entender que a alma é uma consciência que vibra dentro de determinada frequência. E é essa frequência que possibilita a cada parte da nossa mônada, seja uma super-alma, seja uma alma, ou mesmo um fractal de alma, experienciar mundos espalhados na infinitude do cosmo. Estamos aqui agora, na entrada do portal multidimensional, que nos levará para a quinta dimensão. A nova Terra não terá mais a frequência 3D, e as consciências humanas, almas, precisam se ajustar à vibração mais elevada, a fim de poder adentrar este portal. É preciso sair das vibrações da velha Terra. Resumindo, se antes a competição era quase uma necessidade de luta pela vida, agora a frequência será atingida, somente quando deixarmos de lado essa competição, e a busca incessante pelo poder. Precisamos entender que o poder verdadeiro está dentro e não fora. O verdadeiro poder é a consciência desperta para o novo. Empoderar-se com uma consciência voltada à cooperação, ao amor incondicional, ao respeito e à compaixão, por aqueles que não passarão nas provas finais, é o mecanismo que desencadeará a frequência da alma,
que lhe permitirá atravessar o portal da nova Terra. Vemos ainda que boa parte da humanidade permanece presa na vibração da competição. O desejo insaciável de poder, o ganho e as vantagens sem o verdadeiro merecimento, a ganância desmedida, o medo da escassez, a falta de confiança no plano maior que é justo, enfim, os combates que custam tantas vidas, como ainda se vê por aí, e o desrespeito contra tudo e contra todos. Haverá sim choro e ranger de dentes, em todos os lugares, pois as almas que não fizerem por merecer a nova terra, sentirão profundamente a vibração negativa do fracasso nesta escola da vida. Perder a oportunidade de ascensionar agora, será a maior tragédia que uma alma pode experimentar, durante a permanência num mundo de provas e expiações. Falhar nesta, que é a encarnação derradeira do velho ciclo, é de fato uma tragédia sem igual. Ninguém poderá alegar que não sabia, pois a alma é a própria consciência, construída durante as centenas, ou milhares de encarnações, e todo o aprendizado está inserido nela. Ela é o próprio juiz, e não se pode enganar a própria consciência. Muitos ainda acreditam na conquista do poder, através de conflitos e batalhas. Lê do engano. Nas guerras nunca há vencedores, apenas perdedores. Nas disputas de qualquer coisa, sempre haverá perdedores, a fim de que alguém ganhe. Assim é também nas competições. Porém, quando há cooperação, todos ganham, e não há perdedores. A nova Terra será um mundo de cooperação. E a humanidade já começa a perceber que a batalha final não será de combates entre pessoas, mas de uma tomada de consciência individual, ou seja, uma luta sem armas, e uma luta não direcionada, contra quem quer que seja. Poderíamos dizer que será uma luta dentro de cada um, mas que não é nada mais do que um esforço para atingir a frequência mais elevada da própria consciência. As armas conhecidas não passam de velhos brinquedos, que ainda são utilizados por aqueles que ainda vibram na frequência de provas e expiações. São escolhas. E como disse o grande mestre, a cada um, segundo suas obras. E eu finalizo dizendo, cada um é arquiteto de si mesmo. Eu sou Vital Froze, e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Gratidão por todo o apoio e por fazer parte da nossa jornada. Se este conteúdo ressoou com você, ajude a nossa nave crescer. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com quem possa se beneficiar. Ative o sininho para ficar por dentro de nossos próximos vídeos. Desejamos bênçãos para a sua vida, com gratidão seguimos juntos. Namastê.